Depois, com essa quantidade de informações, né, quantidade de técnicas que nós vimos, né, então um pouco do perfil do agressor online, né, a forma como ele age, né, mais do ponto de vista da vítima, né, então a forma como alguém pode ser vítima no ambiente online. Vimos também um pouco do agressor do ambiente físico, né, que pode ser o resultado posterior, né. E também vimos as 3 técnicas principais que são utilizadas aí dentro do ambiente digital para fazer a investigação. Nós temos mais condições de responder essa pequena pergunta, né? Quem é o agressor? Tá? Então vamos um pouquinho mais à frente aqui do criminal profiling, né? Então identificação e análise, já partindo para esse aspecto, né? Então na hora de perfilar, como que a gente consegue utilizar essas informações que nós já obtivemos por meio dessas técnicas. Então aqui do criminal profiling que nós temos, né? Uma das direções do perfil é a avaliação psicológica de certas propriedades e traços, né, que combina a descrição do comportamento e qualidades de um indivíduo que são criadas sem saber a identidade do criminoso. Né? Então, o criminal profiling envolve a identificação de um criminoso desconhecido usando várias técnicas. Então, análise da cena do crime. O que é a cena do crime para nós aqui? Né? A cena do crime, o local, ele é muitas vezes virtual. E é onde a gente precisa analisar aquele comportamento e tendo noção de como que alguém pode ser uma vítima e como que o criminoso age, a gente já começa a ter algumas propostas e respostas um pouco mais significativas. Determinação das peculiaridades do crime, né? E caracterização da personalidade de um criminoso. Tá? Hoje em dia, no caso do crime cibernético, o investigador tem que reconhecer uma enorme quantidade de evidências em forma eletrônica ou digital. Aí a importância da perícia digital. Né? É imprescindível que investigadores, hoje em dia, tenham o conhecimento da investigação digital, da perícia digital, para apoiar o seu trabalho. Porque, como eu comentei, né, muitas coisas podem acabar começando pelo ambiente digital. Dos crimes que a gente vai ver até um pouquinho mais à frente, é bastante comum, né? Normalmente, vocês vão ver aí que eu vou citar, que o criminoso em série, né, ele está muito vinculado aqui dentro do ambiente digital. Então, a cena do crime, ao contrário da cena física, contém sistemas de computador ou redes de computadores, levando em conta a diversidade de abordagens de crimes cibernéticos e perfis, o aspecto forense, o aspecto psicológico, o aspecto técnico. O trabalho conjunto de especialistas multidisciplinares é essencial. Por isso que eu normalmente respondo uma pergunta que sempre me fazem, né? Como que um indivíduo da segurança da informação, do mundo digital, foi entrar para o criminal profiling, né? Foi querer estudar esse assunto, e como que a gente vincula isso, né, dentro do ambiente digital. É a multidisciplinariedade que é importantíssima, né, para o profissional ter aí poder fazer um trabalho bom, né, realizar um trabalho bastante confiável, né, dentro de uma investigação. Foi esse o motivo que me trouxe até aqui, né, onde eu estudei toxicologia forense, sexologia forense, várias disciplinas aí, né, da medicina legal. Então, análise de perfis de mancha de sangue, balística, vários estudos, né, de coleta laboratorial, papiloscopia. Então, é extremamente necessário conhecer diversas áreas, pelo menos até para saber onde direcionar, o que fazer, quais outras informações obter, né, quais outras técnicas podem ser consideradas em uma investigação. A maioria dos crimes cibernéticos, né, são por natureza serial, que é o que eu comentei antes, em que o infrator habita seu comportamento e comete múltiplos delitos.
Então, um indivíduo que vai, por exemplo, cometer uma fraude, né, vai desviar dinheiro, vai tentar aí obter senhas e contas bancárias, enfim, ele não vai fazer isso hoje em dia somente com uma vítima. É natural aí que ele monte uma rede de criminosos, né? Ele conte com o apoio de outros indivíduos, inclusive, e mesmo que ele não tenha apoio de outros indivíduos, a possibilidade dele fazer algo automatizado e obter diversas vítimas aí em um curto espaço de tempo é bastante grande. Então, por isso que a gente já fala da natureza serial, né? Então ele não vai estar direcionado a somente um alvo específico. Os cybercriminosos não formam um grupo homogêneo de criminosos, né? Um cybercriminoso pode ser tanto uma mulher, um homem, de qualquer idade, né? Status econômico, raça, religião, nacionalidade. Então o perfil dele não é tão engessado, né, como a gente costuma dizer. Não é um perfil aí tão fechado, com características tão absolutas. Um cybercriminoso tem várias vantagens sobre o criminoso que cometeu um delito de maneira tradicional. Ou seja, né, quais são as possibilidades, quais são as vantagens que ele tem? Acessibilidade global, ou seja, ele está aqui em um local e comete um crime do outro lado do mundo. Então, o limite dele é a conexão de internet. O anonimato, então ele pode ter aí, com o apoio de artefatos como VPNs, né, rede Tor, ou outras redes, a possibilidade de um anonimato maior. Claro que nada é 100%, né, nem risco zero, nem segurança 100%, mas ele consegue aí ter um anonimato um pouco melhor. E a dificuldade de investigar e rastrear uma pessoa assim é bastante grande. A desproporção entre as ações do agressor e a proteção da vítima. O agressor escolhe a hora, o local, tipo e método para ofender a vítima. Não há contato direto entre o criminoso e as vítimas e não há uso físico de arma. Mas também é aquela questão, se ele compartilhar material sexual, né, material de nudez daquela vítima, ele pode acabar prejudicando muito mais, né, porque ao invés de ele mostrar para um ou dois indivíduos, se ele publicar numa rede, aí milhões de pessoas vão ver e a vítima pode acabar tendo, né, efeitos bastante catastróficos, né, em sua relação, né, na sociedade. Distância e mobilidade, então não há necessidade de fugir da cena do crime, é de baixo risco, mas potencialmente grandes ganhos materiais de lucro, né? Então, se ele é um indivíduo aí que está propenso a cometer fraudes, esse criminoso ele vai ter uma propensão bastante, um potencial de ganho bastante elevado, né? E um risco baixo de ser capturado. Não é zero, né? Não é o risco zero, mas como eu comentei, é um pouco mais difícil, né? Mas normalmente a gente consegue capturar, e a gente vê nos noticiários, a gente consegue traçar um certo parâmetro. Utilizando as técnicas que eu comentei, isso é bastante possível. E tendo conhecimento do comportamento, né, de como que ele é acostumado a se mover ou fazer determinadas coisas, tomar determinadas atitudes, pode ser sim, de certa forma, não vou dizer tão fácil, mas bastante possível de identificá-lo. Análise comportamental digital, né? Então, hoje o campo da perícia digital está avançando rapidamente, né? Um sinal de encorajamento ao perfilador de criminosos cibernéticos, que é bastante o meu caso, né? Então, eu comecei com a perfilação de crimes cibernéticos e acabei, hoje em dia, já oferecendo os meus serviços, né, para outras áreas, né, um pouco fora aí do ambiente cibernético também, mas a gente tem uma necessidade bastante grande, né, de profissionais que possam atuar nessa área. A análise comportamental digital é um campo relativamente novo que aplica os conceitos de análise comportamental tradicional às pegadas digitais do criminoso. Em um caso que eu atuei recentemente, o
criminoso ele utilizou de basicamente engenharia social para conseguir a vítima dele. Então foi uma organização, ele ligou para aquela organização se passando por agentes de segurança de uma agência bancária e pediu algumas informações, né, só para informações confirmatórias sobre aquela empresa, né, CNPJ, nome da empresa e tal, e nada muito além disso. Mas ao mesmo tempo ele pediu para que a pessoa instalasse aí um componente de segurança no computador. Ele direcionou a pessoa para acessar o site oficial daquele banco e acessar uma URL lá que ele passou como sendo o chat, né? Então a pessoa, ao invés de no site clicar no chat, ela foi direcionada, né, para acessar um determinado chat. E aí naquele momento ele disse, olha, tá vendo aquela informação lá na página do banco? Então é isso que você vai instalar aí no seu computador. E ele modificou aquele programa, que seria um programa legítimo de segurança. Então o programa de fato existia, e naquela modificação que ele fez, ele conseguiu que a pessoa, ao instalar aquele aplicativo, fosse infectada e desse controle remoto para ele para fazer transferências bancárias. E a empresa ela teve um prejuízo de alguns milhões em menos de uma hora. Tá? Então ele conseguiu transferir uma grande quantia em dinheiro, né, dividida entre 15 ou 16 outros indivíduos, né, os seus laranjas, né, para contas fantasmas que foram nas agências que receberam o dinheiro para ir lá e fazer o saque. A agência bancária dessa empresa, né, o banco que essa empresa utilizava, não conseguiu identificar o comportamento do criminoso. Ele não conseguiu identificar que aquelas transações eram suspeitas e que não eram um padrão comum daquela vítima. Então aqui, o criminal profiling, né, e a análise comportamental, ela começa a fazer muito sentido, porque do criminal profiling o que a gente vê, né, normalmente é análise vitimológica. Então de onde que a gente parte? Né? Conhecer a vítima, saber o risco que aquela vítima ocorria, né, quais pessoas que são próximas àquela vítima, e aí a gente começa a fazer entrevistas, fazer levantamento de informação sobre a vítima em si, né, antes de sair correndo atrás do criminoso, porque isso vai te dar uma quantidade de informações muito robustas, né, bastante considerável, para que você tenha então um caminho para seguir e conseguir traçar aí o perfil daquele criminoso. Se levamos para o ambiente digital e pensamos que da vitimologia a vítima é a organização, é basicamente a mesma coisa. Por quê? Se nós pensarmos que o comportamento daquela empresa, daquela organização, não é de ficar transferindo pequenas fatias de dinheiro em um curto espaço de tempo para contas que são aí diversos locais do país, né, onde tem laranjas, né, e nós conseguimos traçar esse comportamento, né, hoje em dia com sistemas de informática é bastante rápido de fazer isso, e é possível fazer, né? E aí a empresa entrou em contato comigo para que eu os auxiliasse. Então eu identifiquei o que, né, nesse ponto? A falha do banco, que não conseguiu identificar, fazer a análise comportamental digital daquela operação, mas ao mesmo tempo, com o que eu abordei aqui com vocês, eu consegui, por minha conta, então, fazer esse perfil do indivíduo. Então eu identifiquei alguns pontos, né, não posso detalhar muito porque o caso tá aí ocorrendo, né, ele foi para via judicial para que a empresa recuperasse esse dinheiro. Mas foi possível identificar como que aquele indivíduo cometeu o crime dele, né? Então a vítima, a empresa nesse caso, tinha uma pessoa que estava trabalhando, que estava ainda no período de experiência dentro da organização, e ela se sentiu, né, uma pessoa sem muita experiência de
de segurança, né, de conhecimentos até tão profundos de informática, ela se sentiu com medo, né, se sentiu acuada e pelo indivíduo do outro lado do telefone passar uma certa confiança para ela em relação aos dados do banco, ela acabou cedendo a acessar aquele link malicioso. Obtendo o relato dessa vítima, eu consegui identificar algumas coisas, né? Como, por exemplo, o tipo de sotaque que foi utilizado. Quando eu peguei o arquivo que ele instalou, né, aquele aplicativo malicioso, eu identifiquei nas escritas daquele programa malicioso e na forma como os links eram feitos, que aquele indivíduo ele não era de muito longe, né? Ele não era um indivíduo que morasse em um local muito longe da vítima em si, da organização. Então era basicamente da mesma região, né? Podemos dizer que era até principalmente do mesmo estado, tá? E aí já tínhamos uma região menor, né? Nós conseguimos filtrar bastante o local de atuação. Então tinham palavras que remetiam a jargões da nossa região mesmo, né? Então do local onde a vítima, né, a empresa se encontrava. E os outros indivíduos não eram muito, apesar de morarem em outro estado ou estarem em outro estado, também tinham uma relação bastante forte com aquela região. Então aí, né, resumindo, né, todo o caso, obviamente foi muito mais complexo do que isso. Foi uma forma de aplicar aí o estudo da vitimologia, de aplicar a análise comportamental digital para solucionar ou para identificar o indivíduo e, inclusive, para apontar o que poderia ser uma melhoria para o banco, né, e também para a organização que foi vítima. Tá? As evidências digitais podem indicar qual categoria de uma vítima deve ser procurada, onde o criminoso poderia ter contatado as vítimas. Então, as evidências digitais me trouxeram essas informações.